começa a perceber que os penteados, as vestimentas já começam a mudar. Aí a gente já começa a perceber que há uma transformação. Eu fiz hoje de manhã, e eu não vou deixar você sem ver a minha encenação, porque o pessoal falou, pastor, se contenha hoje à noite, mas não. Você quer ver um exemplo? A gente está falando aqui, por exemplo, o João disse que a educação que o avô dele deu para o pai dele, que o pai dele deu para ele, eram mais ou menos parecidas. Mas observe que, naquela época, se você pegar as fotos de antigamente, como que era? Era assim, ó. Eu não é? Menininho indo para a escola, era tudo assim, tudo igual. Era ou não era? Era tudo assim. Cada vez vai para cá. Enfim. Hoje de manhã eu fui um pouco mais acalorado na minha encenação. Eu estou falando besteira. Você via ali na hora de tirar foto, o jovem chegava com 20 anos, deixava um bigodinho. 20 anos. Aí você olha a foto, quantos anos você tinha aqui? 50? Não, tinha 20. Enfim. Aí você pega na década de 90, a década de 90 já começa a revolucionar, aí começa a surgir os movimentos punk, o movimento grunge, e aí começa a ter uma revolução tecnológica. Eu posso dizer, o Cauã não, 13 anos, mas eu posso dizer que eu tive uma infância sem celular, sem computador. O primeiro computador que chegou na minha casa, eu tinha 15 anos, você tem 13, e você desde pequeno, você já tem celular, né? Eu fui ter o primeiro computador, e o computador na época, como que era? O computador na época, para que servia? Uma para joguinho, um joguinho tonto, servia também para você digitar texto, e quando surgiu a internet usava o telefone, a linha fixa. E o seu pai ficava louco da vida, porque enquanto você estava na internet, a linha ficava ocupada, ninguém podia ligar. Fora que a conta vinha altíssima. E a internet, se ia conectar na internet, era assim, ó. Blim, 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 blim. Quem se lembra disso? Aí você entrava na internet para quê? Você vai digitar um site, www.nãoseiok.com.br. Pum! Demorava 20, 30 minutos para carregar um site. Para ter o que ali? Nada. Aí surge o celular e hoje você tem tudo na palma da mão. Você está com fome? Você consegue pedir comida daqui. Você está com dor de cabeça? Você consegue pedir remédio daqui. Você está a pé? Você consegue pedir um transporte por aplicativo, seja moto, seja carro. Você tem tudo na palma das mãos. Olha, eu não era muito adepto ao ChatGPT. Eu estou apaixonado. Não estou apaixonado. Eu estou assustado. Como jornalista, eu não uso o ChatGPT para eu elaborar, porque a gente tem que usar o nosso intelecto e organizar o nosso pensamento. Mas, no meu negócio, por exemplo, no meu ramo de comida, eu preciso criar estratégias de alavancamento de vendas. Aí eu entrei no ChatGPT, como criar estratégias para fidelizar clientes no meu restaurante que trabalha no sistema self-service por quilo. Meu Deus, eu estou com um plano estratégico aqui que o ChatGPT fez para mim. Eu estou com um problema porque segunda-feira é o pior dia, mas em todo restaurante, por quê? O pessoal extrapola no final de semana, sempre sobra, o pessoal gosta de comer de segunda-feira ali, comida japonesa, né? Soborô de ontem, né? O soborô, ou comida francesa, né? Vocês conhecem? Já deviam ter, né? Ou restidonté, né? Conhece essa, Angel? Não? Comida francesa? Restidonté é o resto de ontem. Traduzindo o resto de ontem. Ou la sobrariaria. Enfim, a gente vê que isso, e principalmente isso fez o que com as nossas vidas? Tirou todo este vinho, a
nossa privacidade. Tirou toda a nossa privacidade, Júlio. Marcos, Vinícius, o que acontece? Hoje, nós, eu posso falar que eu entro nessa, eu me incluo nessa, porque a sociedade está transformando de tal jeito, que nós somos pressionados a querer mostrar que está tudo bem, que a gente está viajando, que a gente está conquistando, e a gente quer mostrar, e a gente entra nesse círculo vicioso. O problema é quando a gente começa a não conseguir mostrar aquilo que a gente quer, porque aí a gente cria num mundo de ilusão, e quando a gente vê que o outro consegue, às vezes gente da nossa própria casa, observe que o senso de competição acontece dentro dos nossos lares. O seu irmão conseguiu, veja o exemplo do seu irmão, e não é que você sente inveja do seu irmão, você se sente um fracasso, um lixo, porque não conseguiu chegar onde ele chegou. Olha só a pressão que a gente começa a ter. E a depressão, ela pode surgir muitas vezes causada ou agravada por essas pressões do cotidiano, como o excesso de trabalho, cobranças sociais, crises existenciais. Eu falava hoje de manhã, a tecnologia, quando as pessoas vêm para mim, a internet é uma ótima ferramenta de evangelismo. Eu tenho as minhas ressalvas, porque ela é uma ótima ferramenta de propaganda. No meu ramo, por exemplo, que é comida, para eu tentar aumentar vendas, hoje existe o que nós chamamos de tráfego pago. Então você paga para a Meta, que é dona do Instagram e do Facebook, e ela manda o seu anúncio para o público que você quer alcançar, para consumir no seu estabelecimento. As igrejas também estão fazendo isso. Sabe por quê? Porque elas estão criando. Observe que os patrocinados é sempre assim, né? É um cartazinho. Nós somos uma igreja feliz. Aí tem assim. Aí daqui a pouco vem o outro. Nós somos um ministério de dança. Aí daqui a pouco vem a pessoa, nós somos do grupo de homens. Aí daqui a pouco tem ali luzes apagadas, aquele show, as pessoas que elas estão ali no show, gospel. Aí quando vem ali o fotógrafo, ela faz até uma pose, calma aí, para sair na internet. Às vezes ela até faz um pouco de vou mostrar que eu estou chorando. Olha só. E posso falar uma coisa para você? Eu que sou pastor, às vezes, desculpe, eu não vou falar a palavra que eu queria falar em respeito, mas às vezes eu me sinto um pouco um estrume, porque às vezes você vê, porque às vezes você entra até nesse, você é empurrado para esse círculo vicioso eclesiástico, até dentro das igrejas, porque parece que existe uma forma de fazer igreja crescer, e há muitos anos, quem me conhece não é de hoje, Júlio César está comigo há quantos anos? Elis, eu fui pastor seu há quanto tempo? Você me conhece há quanto tempo, Estivinho? Quanto tempo que eu prego a mesma coisa? Que eu continuo falando? Não adianta nada encher a igreja e a pessoa sair, a vida continua a mesma coisa. Se não tem transformação, do que vale estar aqui? Para ter um ponto de encontro? Para dizer que eu tenho uma religião e achar que eu estou em ponto positivo com Deus? As pessoas elas começam a fazer do batismo um evento, porque, pessoal, tem que evoluir, tá? Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Eu ainda sou da posição de que batismo tem que ser com lata branca.
pessoa batiza de preto. Esses dias fui visitar uma pessoa da nossa igreja aqui, e essa pessoa falou da experiência que teve em outra igreja aqui. O pastor chegou ali, começou a reformar, começou a pintar tudo de preto, ela começou a chorar. Sabe por quê? Porque ela lembrou da vida dela no mundo, quando ela acompanhava o esposo que fazia shows. Ela lembrou da podridão que é o mundo. O mundo parece que está entrando na igreja. E os responsáveis, os líderes religiosos estão permitindo que isso aconteça. E aí lógico que não vai ter transformação de vida. Aí lógico que você vai mexer no emocional da pessoa, porque quem conhece o mínimo de psicologia, o mínimo, vai ver que a nossa mente é programável. A nossa mente é programável. Se a gente começar aqui a fazer de um culto, e durante o culto começar a rodar, aí daqui a pouco, tem uns irmãos que vão começar a olhar, e daqui a pouco ele vai também achar que ele tem que rodar. Aí o outro irmão vai começar a achar que tem que rodar. O ser humano ele é assim. Então a gente precisa entender que nós somos empurrados para um mundo que tem como prioridade você se firmar, mas não é auto-firmar-se, é firmar-se para os outros. Aí você entra no mundo de fantasias, no mundo de mentira. Por isso que você se frustra. Porque as pessoas olham e veem que vida linda, mas dentro de casa você sabe que aquilo não corresponde com a realidade. Então, observe que o salmista ele passa por uma experiência muito semelhante. Quando ele diz, minha alma está batida, ele está expressando uma sensação de vazio, de tristeza persistente. Quando ele diz, as lágrimas são meu alimento, ele está mostrando que ele chora frequentemente e que é uma angústia silenciosa. Quando ele diz, tenho sede de Deus, na realidade é uma busca de sentido, de esperança, de uma conexão espiritual. Quando ele diz, lembro-me e choro, é uma sensação de nostalgia, lembranças que causam dor. E quando ele diz, em duas oportunidades, por que estás abatida, ó minha alma? Ele faz um questionamento interior, é uma luta para entender o que sente. Diante desse salmo, Ângelo, Marquinhos, Lu, Júlio, Giovana, quais são as lições e aplicações práticas que eu posso trazer para que eu possa manter uma saúde mental equilibrada? Primeiro lugar, diga comigo, reconhecimento da dor é espiritual e saudável. Então o reconhecimento da dor é espiritual e saudável. Observe que o salmista não esconde a sua dor. Ele fala abertamente com Deus sobre o seu sofrimento, e isso mostra que expressar a dor é parte do processo de cura, tanto espiritual quanto emocional. Em segundo lugar, diga comigo, buscar ajuda não é falta de fé. O salmista ele busca a presença de Deus, mas também fala de maneira reflexiva consigo mesmo. E isso pode ser visto como um convite para buscar apoio psicológico e espiritual, como terapia e aconselhamento. Nós aqui na igreja estamos aqui para isso. Se você é homem, quer marcar uma conversa, vamos agendar. Aí não quer atrapalhar o pastor, pare de auto-sabotar. Pare de se auto-sabotar. Pare de criar desculpas para si mesmo. Pare de procrastinar. O que é procrastinar? Deixar para amanhã o que você pode fazer hoje.
Busque ajuda agora. Você, homem, tem meu contato. Pastor, eu quero marcar um horário contigo. Você, mulher, falei hoje de manhã, não é que é minha esposa. Eu estou há mais de 20 anos com essa mulher. E ela fala, eu não tenho muito chamado para altar, para pregar. Ela prega. Mas ela dos bastidores, eu não posso. Ela é uma peça fundamental no meu ministério. É uma mulher que intercede por mim. É uma mulher que ela luta com unhas e dentes pelo maior patrimônio que ela tem, que é a família. Mexa comigo para você ver. Eu que sou pacífico, eu não gosto de briga. Mexa comigo, ou mexa com uma das nossas filhas para você ver. Vira uma fera. O pastor já é um gatinho mansinho. Né? O pessoal olha quando eu faço as minhas encenações. Pastor, não me faça passar vergonha. Né? O pessoal faz assim. Mas enfim, mulher, está com problema? Procure a pastora. Tem coisas que talvez íntimas, você pode se abrir com ela. Casais, pode nos chamar. Agora tem coisas que eu vou até te aconselhar. Tem coisas às vezes profundas, coisas pesadas, que você não consegue se livrar. E às vezes, nem todo mundo está preparado psicologicamente para ouvir. Nem a família pastoral. Busque terapia. Não é pecado. Ei, nós estamos no século 21, na era da inteligência emocional, da inteligência artificial, na era da tecnologia avançada. Ei, a ciência, a gente não pode desequilibrar ciência, fé, ou fé e razão, ciência e religião, devem caminhar juntas. E quanto mais você consegue fazer essa conexão, mais perfeito você vê o quão Deus é. Então, não é pecado nenhum. Lembra que eu falei do carro, que às vezes precisou trocar a bomba de combustível para ele voltar a funcionar? Você não vai trocar o cérebro, né? Mas às vezes um remedinho, ele é bom, não é pecado. Igreja, pelo amor de Deus, nós já passamos da fase de que, eu vou resolver. Se você consegue resolver tudo sozinho, e se você tem uma estabilidade emocional para você enfrentar de cara limpa, ótimo. Mas se você não está conseguindo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Até porque esse é um ato de coragem e não de covardia. Terceiro lugar, repitam comigo. Eu tenho que entender e usar a esperança como âncora. Mesmo em meio à dor, o salmista repete: ainda o louvarei. Tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que nos dá esperança? Que Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vinde a mim os que estão cansados e aflitos, pois eu vos darei descanso. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Então isso mostra que mesmo sem se sentir bem, ele cultiva a esperança, que é essencial para quem enfrenta a depressão. Como que eu uso esse salmo num acolhimento, no momento em que eu passo por esse reflexo, essa consequência desse mundo louco, caótico, que anda numa velocidade, numa dimensão de mutação, de transformação, que eu não consigo acompanhar? Como que eu posso usar esse salmo no acolhimento? Em primeiro lugar, o Salmo 42 nos serve como um espelho emocional, porque ele nos mostra que a Bíblia reconhece o sofrimento humano. Eu preparei algumas mensagens nesse Setembro Amarelo,
não vou dar spoiler, mas eu vou dar aqui um teaser, um trailer do que vem por aí. Mas eu preparei uma mensagem sobre Elias. Elias, ele representa todos os profetas. Mas Elias se escondeu numa caverna quando estava sendo perseguido por Jezabel. Paulo, eu também vou trazer uma pregação sobre Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento, porque só ele escreveu 13 epístolas. E Hebreus até hoje não se sabe a autoria da carta, mas há indícios de que, se não foi Paulo, foi um discípulo dele. 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Mas ele mesmo, tendo tido a revelação do Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo, de ter sido chamado para pregar o Evangelho aos gentios, de ter tido experiências de um arrebatamento, ele ainda diz: me foi posto um espinho na carne. São homens, pessoas, se a gente colocar quantas outras pessoas tiveram as suas limitações, nós somos seres limitados. E a Bíblia nos mostra isso, mas ao mesmo tempo que ela mostra que somos limitados, ela mostra um Deus tão grande, que nos ama, que é misericordioso e que está o tempo todo disposto a nos transformar. Em segundo lugar, esse salmo nos mostra que a espiritualidade não exige felicidade constante. Não é porque eu sou cristão, porque eu sou crente, que eu tenho que estar todo alegre. Tem momentos que eu tenho que chorar, tem momentos que a gente não está bem. O salmista, ele é profundo, sincero e mostra a sua vulnerabilidade. Em terceiro lugar, o salmo nos aponta que o caminho da esperança passa por reconhecer a dor e caminhar em direção à luz. E quem é a luz? Diga, é Jesus. E eu caminho em direção à luz pela fé, pela comunidade, ou às vezes pelo cuidado profissional. Para concluir, eu encerro aqui. O Salmo 42, ele é um poderoso retrato bíblico de alguém em profunda aflição emocional. E ao relacioná-lo com a depressão moderna, nós podemos mostrar que a Bíblia não ignora o sofrimento psicológico. De que Deus está presente mesmo quando não sentimos a tua presença. E falar sobre tristeza e buscar ajuda é um ato de fé e não de fraqueza. Então, hoje pela manhã eu orava, como eu vou orar por vocês agora, e Deus me mostrou uma imagem. Deus me mostrou, Júlio, Ari, eu andando com ele, mas ele ia à frente, e sabe quem ia do meu lado? A igreja. Eu vou fazer uma encenação. Vem aqui, Júlio. Faz tempo que eu não uso você como exemplo, estava com saudades. Vem aqui, Júlio. Vem aqui, Marcos. Vou usar o Marcos aqui. Aqui, ó. Vem desse lado aqui, ó. E assim. E a gente vai caminhando junto. Deus na frente e nós caminhando junto. Assim. Nós não estamos sozinhos. Amém? Deus abençoe. Uma salva de palmas pelos nossos voluntários. Nós não estamos sozinhos. É por isso que existe a igreja. E é por isso que eu encerro a pregação e termino aqui o culto, passando uma direção que Deus colocou no meu coração. Porque eu também estou passando por lutas. Estava conversando com a Miriana, até falou aqui. Ela falou assim: olha, o senhor falou da pregação, hoje foi um dia de luta. E eu estou num dia de luta já tem alguns dias já. Mas se eu me envolver nesse sentimento de desespero, eu me afundo. Mas qual é a minha esperança? Deus. E como que eu faço para mudar esse quadro? Por isso que é importante a oração, mas a oração intercessora. O que é uma oração intercessora? Então imagine que a Sueli está com um problema lá na casa dela, lá na calçada, e a prefeitura que tem que arrumar. E ela já ligou ali no 156, já fez vários protocolos, ninguém foi lá, já tem meses. Aí ela me conhece.
Ô pastor Antônio, o senhor não conhece ninguém lá da prefeitura que pode resolver? Opa, conheço o Estivinho trabalha lá. O senhor não pode fazer esse favor? Aí eu vou, Estivinho, ó, tem uma conhecida minha, Sueli, está com problema na calçada, você não pode resolver esse problema? Hoje mesmo eu vou mandar uma equipe. O que eu fiz pela Sueli? Eu intercedi em favor dela. A intercessão é isso. Quando eu oro pela sua causa e você ora pela minha, nós estamos comprometidos. Eu termino dando essa direção. Hoje eu já recebi a primeira pessoa que já deixou. A partir de hoje à noite, eu quero interceder pela sua vida. E o que você vai fazer por mim? Você vai mandar no meu WhatsApp. Não precisa falar o que está acontecendo. Só, pastor, ore pela minha vida sentimental, ore pela minha vida profissional, ore pela minha vida espiritual, ou ore pelo meu filho fulano de tal, ou ore pelo meu filho fulano de tal. Só fale o nome. Coloque ali, ore por tal coisa. Coloque seu nome ali, você vai mandar para mim a mensagem, eu vou orar nesse propósito. O que você vai fazer em troca? Eu quero que você ore pela minha vida. Que vida você quer que eu ore? Ore pela minha família, ore pelo meu ministério, ore pela minha vida profissional, ore pelo meu estabelecimento comercial, ore pela minha vida, ore pela minha vida. Eu quero orar pela sua. Nós vamos nos comprometer em oração. Eu começo a partir de hoje. Então, manda no meu WhatsApp. Terminando o culto, já manda no meu WhatsApp. Que hoje à noite eu vou iniciar esse propósito. Amém? Amém. E nós estamos juntos comprometidos num único propósito. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.